Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Para Cair, Basta Estar de Pé, onde nós estamos falando sobre alguns personagens bíblicos que caíram mesmo tendo caminhado por muito tempo diante de Deus, próximo a Deus. E a gente está entendendo o porquê que isso aconteceu, como que a gente pode evitar que isso aconteça e quais são os alertas que a gente tem que ter para que isso não aconteça na nossa vida. Então, primeiro ponto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui no sininho, se inscreva aí para você receber a notificação. Se você perdeu algum vídeo dessa série, depois você volta e assiste na sequência. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre um personagem um tanto quanto inusitado, você vai entender, mas que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo... Vamos começar do 2, versículo 2. Essa passagem que a gente vai ler, só para eu contextualizar e você não ficar perdido ou perdida. Essa passagem é uma carta escrita para a igreja de Éfeso. Então, o personagem desse caso não é uma pessoa, mas sim uma igreja. Então, é uma carta que é escrita para a igreja de Éfeso. E olha o que Deus fala sobre essa igreja nesse momento. Vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são. E descobriste que são mentirosos. E tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Até aqui, Deus só está elogiando a igreja, falando que a igreja está crescendo, que ele está vendo o cuidado que a igreja tem contra os falsos profetas, falsos apóstolos. E agora, Deus começa a falar o que ele tem contra a igreja. Ó, todavia, versículo 4, todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens, odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei o de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui Deus deixa claro que essa igreja está caída. Essa igreja crescia, essa igreja fazia muitas coisas boas, que Deus estava vendo o valor daquela igreja. Porém, mesmo fazendo muitas coisas boas, mesmo crescendo, mesmo cumprindo a obra de Deus, aquela igreja tinha se afastado do primeiro amor. E aqui Deus deixa claro que isso é uma forma de cair. E por isso que tem tudo a ver com a nossa série que diz, para cair, basta estar de pé. Muitas vezes a gente acha que está de pé porque a gente está indo na igreja, porque a gente está orando todo dia, porque a gente está lendo a palavra de Deus, porque a gente está ajudando alguém. Mas no fundo, a gente perdeu aquela essência do primeiro amor. Você conhece, você lembra daquele momento que você conheceu Jesus? A primeira vez que você viu, ou ouviu, ou sentiu Jesus na tua vida? Se você já teve alguma experiência marcante, eu tenho certeza que você lembra. E se você lembrar dessa experiência e você perceber que a forma que o teu coração reagia naquele momento é diferente da de hoje, é porque o teu coração ele não está tão quente quanto estava naquele momento. Ou seja, o teu coração ele não é igual era no momento que você teve o primeiro amor. E isso, quando a gente traz para a nossa vida cotidiana, é muito fácil de entender quando a gente olha, por exemplo, uma paixão. Se você já teve uma paixão, dependendo da tua idade, se você é casado ou casada, você certamente já se apaixonou alguma vez na vida. E no momento que você se apaixonou, você sabe que aquele amor ali, aquele fervor do teu coração, ele era muito grande. Mas a paixão, ela não se sustenta uma vida inteira. Ela, há alguns anos, ela vai baixando, depois você se apaixona de novo, depois vai se apaixonar de novo, de preferência pela mesma pessoa, se você é casado ou casada. Mas o grande ponto é que, assim como uma paixão, ela pode ter em um momento uma chama maior e uma chama menor, o nosso coração ardendo por Deus, ele também pode diminuir e aumentar essa chama. Mas o nosso dever como filho de Deus, como cristão, tem que ser buscar alimentar e botar fogo, botar lenha nesse fogo o tempo todo, para que a gente tenha sempre o coração tão ardente quanto no primeiro amor. E isso aqui Deus está deixando claro que é uma forma de cair. Ele está dando uma repreensão para a igreja falando, ó, vocês estão crescendo, vocês estão fazendo tudo certo, eu estou vendo inclusive que vocês estão repreendendo os falsos profetas, vocês estão buscando fazer a coisa de Deus, vocês estão fazendo até o último talo, até desfalecer, vocês estão fazendo tudo, mas
Não adianta nada fazer isso sem o primeiro amor. Não adianta nada fazer isso se o teu coração não queimar igual ele queimava no primeiro amor. Então isso é um alerta de Deus para que a gente não coloque os serviços das coisas que a gente faz fisicamente falando à frente da essência do nosso coração. Porque às vezes a gente se pega de repente se entregando muito para uma forma de servir na igreja, para uma forma de servir ao nosso próximo, para uma forma de ser sempre melhor para os outros, mas no fundo, a nossa intimidade com Deus está sendo reprimida por conta disso. E a gente não percebe. E de nada adianta você ter tudo isso, você fazer tudo isso, como a igreja de Éfeso fazia, se a tua essência da tua intimidade com Deus está se perdendo por causa disso. Então, aqui Deus repreende a igreja de Éfeso para eles voltarem ao primeiro amor e para que eles ouçam a voz do Espírito que estava falando com a igreja naquele momento. Afinal, se eles não voltassem a esse primeiro amor, eles com certeza não seriam salvos. Olha o poder que isso tem. Ou seja, isso nos diz, isso nos mostra, e é claro isso na Bíblia, nessa passagem que a gente acabou de ler, que você pode estar servindo na igreja, você pode estar fazendo tudo para Deus, você pode até estar orando, se entregando e tudo mais, mas se você cair, pecar com a essência do primeiro amor, primeiro, isso é pecado. Segundo, esse pecado pode tirar a tua salvação. Olha isso. Você pode viver uma vida inteira dentro da igreja, mas mesmo assim, nos últimos dias, no julgamento final, você não ser salvo. Isso é muito, assim, para mim é muito marcante, é muito intenso, é muito forte esse tipo de afirmação, esse tipo de reflexão, porque isso me leva todos os dias a pensar, não tem a ver com performance, porque eu, por exemplo, quando eu trabalho, eu como engenheiro, empresário, mas quando eu trabalho, eu sou muito ligado à performance, às minhas metas, a números, a dados, a horário, a tempo, a energia, otimizar coisas, automatizar coisas. Mas quando eu trago isso para a minha vida espiritual, isso de nada tem valor. Porque se eu ficar preocupado com a quantidade de vezes que eu tenho que orar, ler a Bíblia, jejuar, ir à igreja, fazer isso, fazer aquilo, no final eu não ter a essência do primeiro amor, de nada me vale. E é por isso que uma das orações mais perigosas, mas que eu tento fazer todos os dias, é: Senhor, sonda o meu coração, Pai, e revela-me se há dentro de mim algum caminho impuro ou perverso, e não me deixa me perder no meio de uma possível arrogância, orgulho, ganância, soberba. Não me deixa me perder, Senhor, porque para mim mais me vale estar no fundo do poço com a Tua presença do que no lugar mais alto que o mundo pode me colocar, sem a Tua santidade e sem a Tua intimidade. Essa intimidade, essa santidade, esse prazer na presença de Deus precisa ser muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. Um cargo, um dinheiro, um negócio, um bem, nada é maior do que o que Deus pode nos oferecer. E quando nós entendemos isso e vivemos isso, a gente fica atento para que o que aconteceu com Éfeso não aconteça com a gente. E vamos ser sinceros, nós nem sempre somos perfeitos. Aliás, na maioria das vezes nós não somos perfeitos e somos pecadores, e por isso, mesmo assim, a gente vai às vezes se deixar cair nesse tipo de pecado, que é o nosso coração não estar tão fervoroso quanto ele estava na semana passada, no mês passado, no nosso primeiro amor. Por isso, todos os dias a gente tem que resgatar essa essência, porque se a gente se perder no meio desse caminho, a gente pode daí ir para outros tipos de pecado e talvez se perder de uma forma que seja irreversível. Por isso, ore isso. Peça a Deus para que Deus te busque de volta e te mostre se você está longe dessa essência. E tenta voltar para essa essência, porque esse é o principal de uma vida com Deus. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por nos ensinar através da experiência da igreja de Éfeso. E te pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe, Pai, cair no mesmo pecado. Pai, nos mostra, Senhor, aquilo que nós estamos, de repente, colocando à frente da essência contigo. E mesmo que seja, talvez, na nossa mente, uma forma de também te servir, Pai, mas que, de repente, não é o que o Senhor quer. Talvez nós estejamos fazendo muitas coisas na igreja ou para os nossos irmãos que, de certa forma, são certas, mas não está alinhado com o teu coração, Senhor. Não acende a chama no nosso coração para estar alinhado contigo. Por isso, Pai, alinha o nosso coração ao teu, Senhor, e nos conduz de volta para a chama do primeiro amor. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduz de volta e não nos deixa sair desse estágio de fervor, de amor, de adoração, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.